Olá, minhas canquetes, meus canquitos, tudo bem? Estamos começando a nossa aula 2 de trigonometria. Nesta aula, falando ainda de triângulo retângulo, usando o seno, cosseno, tangente, que são as três principais razões trigonométricas. Hoje iremos falar também agora de problemas desses triângulos retângulos com os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Se você quiser aproveitar, pode recapitular a aula 1 para vir para essa aula 2, tinindo para poder resolver as questões sem nenhum problema. Bom, temos aqui então 30, 45 e 60 graus, que são os principais ângulos notáveis, vamos dizer assim. Aqui eu tenho o seno, o cosseno e a tangente. Vamos relembrar aqui, seno no triângulo retângulo é o cateto oposto pela hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa e a tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Para você memorizar essa tabela facilmente, vamos ver aqui ao som já de Natal, Jingle Bell, na versão trigonométrica. Seria assim, olha só como é fácil. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Não esqueça a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Memorizou fácil? Vamos lá então. Exemplo 1 de aplicação desse conteúdo de hoje. Olha só então, temos aqui um triângulo retângulo, temos aqui um ângulo agudo, o ângulo de 30 graus. Logicamente, no triângulo retângulo eu tenho um ângulo reto e eu tenho dois ângulos agudos, dois ângulos que medem menos do que 90 graus. Muito bem. Em relação ao ângulo de 30 graus, o x seria cateto oposto, seria adjacente ou seria hipotenusa do triângulo retângulo? É muito fácil. A hipotenusa é sempre o lado que está oposto, que está de frente para o ângulo de 90 graus. Então, marca-se aqui o vértice do ângulo reto. Eu vou traçar aqui uma reta. Quando essa reta bater no lado, este lado é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Esse aqui, então, é a hipotenusa. O ângulo dado na questão é este aqui. Marca-se o vértice do ângulo e traça-se uma reta que passe pelo interior do triângulo. Quando esta reta bater no lado, este aqui seria o lado oposto. Este aqui, olha só, pense comigo. Se você já viu quem é o oposto, já viu quem é a hipotenusa, então em relação a este ângulo, o que sobrar é o adjacente. Então, mas olha só, na minha questão, eu tenho quem? O cateto oposto e a hipotenusa. Das três relações que eu tenho, qual delas utiliza o cateto oposto e a hipotenusa? É o seno. Então, seria o seno de qual ângulo? Seria, então, o seno do ângulo de 30 graus. Seno por quê? Porque o x é o cateto oposto e o 40 é a hipotenusa. Consultando nossa tabela, seno de 30 graus vale quanto? Vale 1/2. Então, troque o valor. Traz para cá. Então, seno de 30 graus vale 1/2. O cateto oposto é o x e a hipotenusa mede 40. E agora? 2 que multiplica x ficou 2x, 1 vezes 40 é 40. O 2 que está multiplicando vai passar dividindo. X vai ser igual, então, a 40 por 2, então x é igual a 20 metros. Meus amigos, não é à toa que o cateto oposto aqui está sendo a metade da hipotenusa. Isso vai acontecer quando, tio Cancão? Anote aí, no triângulo retângulo, o cateto oposto ao ângulo de 30 graus mede a metade da hipotenusa. Por consequência, a hipotenusa é o dobro do cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Isso no triângulo retângulo. Ficou fácil, né? Muito bem. Indo para o exemplo 2, temos aqui um ângulo de 90 graus. Então, mais uma vez, eu tenho um triângulo retângulo. Lembrando que as razões trigonométricas seno, cosseno e tangente, eu só posso usar no triângulo retângulo. Aliás, são duas possibilidades mais frequentes que eu tenho para resolver questões com triângulo retângulo. Ou eu vou resolver por Pitágoras, vimos isso na aula 1, ou então vamos usar as frações trigonométricas seno, cosseno e tangente. Muito bem. Temos aqui o triângulo retângulo e veja que o lado que está de frente para o ângulo de 90 graus, que é a hipotenusa, eu não vou usar nessa questão, porque eu nem sei quanto equivale e também não quero saber quanto equivale. Das três frações trigonométricas, qual delas não usa a hipotenusa? A tangente. Então, bora ver aqui. O lado que está de frente para o ângulo de 60 graus, que vai ser o cateto oposto, ele está sendo representado pela medida x. Ora, se esse aqui é o oposto, se esse aqui é a hipotenusa,
Este aqui é o adjacente. Então, vamos usar o quê? Tangente de 60 graus. Vamos ter o quê, então? Tangente de 60 graus vai ser o cateto oposto, vai ser o nosso x, e a hipotenusa, ou melhor, e o adjacente vai ser o nosso 12. Vamos lá trocar então o valor? Tangente de 60 graus. Na tabelinha, tangente de 60 graus, já botei para você aqui, olha só quem é. É raiz de 3. O cateto oposto é o nosso x, e o cateto adjacente vale 12. Não está escrito, mas está subentendido que aqui é raiz de 3 sobre 1. 1 vezes x seria então o nosso x, e o 12 que multiplica raiz de 3 seria então o nosso 12 raiz quadrada de 3. Está encerrado o nosso exemplo 2. Antes de ir para o nosso exemplo 3, uma dica super especial para você que está se preparando para o Enem e quer se manter atualizado com os principais assuntos. Vá lá na comunidade do Facebook, Atualidades de Mundo, e se mantenha atualizado com as informações principais do momento. Voltando aqui para a nossa questão número 3, eu quero encontrar aqui o valor de x. Essa questão oferece um grau de dificuldade maior do que o exemplo 1 e do que o exemplo 2. Veja por quê. Eu não posso pensar em usar, por exemplo, a tangente de 30 graus me baseando nesse meu triângulo retângulo aqui, ó. Tudo bem, este aqui é o cateto oposto. Isso aqui tudo seria o cateto adjacente, e não somente esse pedaço que vale 100 metros. Vamos ter que pensar um pouquinho mais. Fique atento. Se aqui é 60 graus, e esse ângulo aqui todinho, olha só, forma meia circunferência, então meia circunferência é 180 graus. Então, se aqui é 60, aqui vai ser o que falta para 180, que seria então 120 graus. Na geometria plana nós aprendemos, aliás, eu falei disso também na aula 1, a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Pense comigo, 120 mais 30, 150, para chegar em 180 eu tenho 30 graus. E formou-se então aqui à minha direita um triângulo isósceles. Possui dois lados iguais e, por consequência, vamos ter também tem dois ângulos iguais e, por consequência, iremos ter também dois lados iguais. E esses lados que são iguais estão opostos aos dois ângulos que são iguais. Aqui, no caso, os ângulos de 30 graus. Então, quais são os lados que estão de frente, que estão opostos aos ângulos de 30 graus? Veja só. Este lado aqui está de frente para este ângulo de 30 graus. Este outro lado aqui, que mede 100, está de frente para o outro ângulo de 30 graus. Então, lados opostos a ângulos iguais vão ter também a mesma medida. Então, olha só para cá. Vamos tentar ver evidenciadamente aqui esse meu triângulo aqui embaixo, separadinho. Olha só. Temos aqui 90 graus, temos aqui 60 graus, temos aqui x, e este lado que é igual a este aqui. Então, se isso aqui vale 100, esse lado aqui também vale 100. Então, observa agora, usando o que nós praticamos no exemplo 1 e no exemplo 2. Em relação ao ângulo de 60 graus, eu tenho o cateto oposto. E o 100 está de frente para o ângulo de 90 graus. Temos aqui um triângulo retângulo, então eu posso usar seno, cosseno ou tangente. Cateto oposto e hipotenusa é o seno. Ficou assim, então, seno de 60 graus vai ser cateto oposto pela hipotenusa. Consultando a tabela, seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, ficou assim. Raiz de 3 sobre 2 igual cateto oposto vale x e a hipotenusa vale 100. Eu não usei esse artifício que eu vou usar agora no exemplo 1 e no exemplo 2, mas eu posso usar a simplificação. Você pode fazer na horizontal ou na vertical, quando for possível, claro. Então aqui observe só, o 2 dá para dividir por 2, vai dar igual a 1, e o 100 dá por 2, dá igual a 50. Ficou o que então? 1 vezes x é x, e o 50 multiplicando por raiz de 3 vai dar 50 raiz de 3, isso aqui em metros. Com este exemplo 3, encerramos nossa aula 2. No aula 3, iremos começar a entrar de fato no curso de trigonometria para valer. Lá iremos aprender as unidades de medidas de arcos. Te espero na aula 3. Até mais, pessoal. Tchau.